Eu e doutora Isabel Martinez, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. O quanto que, quando a gente fala num procedimento como a criolipólise, mas tem gente que mistura tudo quanto é coisa achando que é o mesmo procedimento, né? É verdade, é verdade. As pessoas, elas têm uma ideia assim, eu preciso diminuir a gordura localizada. E fazem Loucuras! É isso aí. Ou então acha que você vai fazer um procedimento, seja ele uma lipoaspiração, uma criolipólise, e que você pode comer depois tudo o que quiser, que você não engorda mais. Isso aí. Cara, o grande segredo, assim, a gordura localizada, né? O que acontece? A pessoa imagina o seguinte, eu vou fazer, como você acabou de comentar, uma lipo, vou fazer criolipólise, vou fazer ultrassom focado, vou fazer radiofrequência. Vai sair, não vai mais voltar e eu estou liberto, vou poder comer. Ah, gente, não dá. Não dá. Tudo que você fizer para tratamento de gordura localizada, como tudo na sua vida, tem que ter uma regra, um equilíbrio. O equilíbrio é sempre o mais importante, então não é milagre. Tem gente que vê que eu posto nas redes sociais umas coisas que eu faço, que eu como, assim, mas é impossível você comer tudo isso. Gente, a conta é fácil. Se você come mais, tem que gastar mais. Também você pode comer menos, senão você não sai do sofá, aí a conta está sendo sempre negativa. Sempre. E qualquer atitude que você faça, né, Kátia, é comprovado, caminhar e se desce 2 pontos uma antes. varrida na casa. Né? Faxina, adoro fazer faxina. Então, eu adoro. Não queima uma caloria danada? Nossa, e olha, adoro fazer faxina e lave coisa. Eu gosto de lavar meia, é meio tosco, mas eu gosto. Lavar assim. É um exercício bom, viu? Não é? Eu prefiro fazer faxina mesmo. Eu gosto de, lavar a parede, eu gosto de fazer essas coisas. Mas, dona de casa que faz o serviço todo da casa, acaba tendo um gasto calórico muito maior do que aquela que fica sentada e tem alguém que faça por ela, né? Sim, claro. E outra coisa, né? Além disso, pode dar sua caminhada, porque ajuda a aumentar o metabolismo. Quando nós vamos, eu falo que a gente não envelhece, fica mais jovem, né? Mais sábio, né? Então, o que acontece assim? Quando você vai ficando mais sábio, mais inteligente, o nosso metabolismo, ele vai mudando. Lógico que eu tô falando de uma pessoa normal que não tem nenhum problema, hipotireoidismo, nenhuma coisa. Mas no natural, tanto as células vão envelhecendo quanto o metabolismo vai ficando preguiçoso, tá? Então o que você precisa fazer? Um pouco mais. Antigamente eu só caminhava, já emagrecia. Agora eu caminho e mais alguma coisa. Então sempre mais alguma coisa vai precisar para você conseguir manter o seu equilíbrio. Bom, vamos começar já com mito e verdade, para a gente já entrar na história da criolipólise, você entender o que é. Criolipólise é um procedimento cirúrgico, mito ou verdade? Então, cara, criolipólise, isso daí é um procedimento cirúrgico? Não. Não. Não tem cortes tipo a lipoaspiração? Não, também. Não. A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico, quando muito bem indicado, fantástico, tá? A criolipólise, ela não é um procedimento cirúrgico, é um tratamento chamado de minimamente invasivo, tá? Quer dizer, ela é não cirúrgico. O que você faz para isso, né? O que acontece? É um aparelho que vai congelar esse tecido. Então eu congelo, vamos dizer, eu tenho uma gordura localizada na cintura. Eu vou num médico, ele vai congelar essa gordura e essa gordura sai como? Boa pergunta. Porque se não arranca ela, né? Muito bom, cara. É o seguinte, gente, para entender o que a criolipólise faz, tá? Primeiro, é importante, muito legal essa questão do médico, eu sei que tem outros profissionais que fazem. O importante é você saber se você não pode fazer isso, tá? Porque existem algumas doenças que contraindicam, então tem que ter uma boa anamnese. Tirando isso, o que ela é, tá? Então, depois que você sabe que pode fazer, vá num profissional adequado e faça. O que é? É um aparelho que junto a outros todos que vieram para tirar a gordura, esse em específico faz o quê? Criocongelamento. Tá? Então ele vai congelar a gordura e vai fazer uma que nós chamamos, gente, o nome é feio, mas não, é só para entender, paniculite. O que é paniculite? Então, panículo, tá, de tecido gorduroso, ite, tudo que tiver ite, dermatite, lembra que eu brinco? Inflamação, É uma inflamação, muito bem. Então, por que eu estou explicando isso? Para a pessoa sempre em casa pensar, eu tô com uma dermatite, o que é isso? Uma inflamação, tá, da minha pele, por algum motivo. A paniculite, ela causa uma inflamação. O que acontece? Eu tenho uma gordura que foi congelada e eles descobriram, tem vários estudos, tem N outros que eu comecei a estudar, vários estudos desses caras que são, assim, o papa de muitas coisas na parte de laser, tá? Laser é uma coisa que tem que ser segura, tem que ser tranquilo, viu, gente? Não, laser, tô saindo com... Não, calma, não tá? Então, assim, o que acontece? Ao congelar isso daí, causa uma paniculite, uma reação inflamatória no tecido adiposo,
que o organismo vai olhar e falar assim, nossa, essa célula aqui está com problema, não é minha, começa a reagir e você vai eliminar essa gordura. Ah, então é o próprio corpo que combate essa célula que ele já não reconhece mais e elimina. É, porque o que acontece? Quando você tem a gordura, que ela é congelada, ela faz uma reação inflamatória, libera um monte de substância. Então o corpo não reconhece como aí ela começa, aí começa aquela inflamação, liberou citocina, aí vai para uma situação chamada, olha que louco, tá, gente? Nome feio, não precisa decorar, mas só talvez vocês vejam, né? Apoptose. É a morte programada da célula. Quer dizer, eu congelei, tipo assim, tá frio, tá? Tá bem frio. Vamos lá. Congelei a minha gordura, estou congelada. Aí o que eu vou fazer? Vou liberar um monte de citocina. Imagina que as minhas citocinas são as minhas palavras. Kátia, tá muito frio, tá muito frio. Aí o que vai acontecer? Vai começar uma reação a mim mesma. Entendi. E aí eu vou eliminar aquela gordura. Ah, que interessante. Não sabia que era assim, não. Vamos ver mais um mito ou verdade? Não é um tratamento para sobrepeso ou obesidade. Essa pergunta é uma pegadinha, mas eu vou... É pegadinha? É pegadinha, mas muito legal. Porque em casa, quando a pessoa está no sobrepeso ou na obesidade, vai pensar assim, opa, vou solucionar o meu problema fazendo criolipólise. Faço no corpo todo e pronto. Isso. Não? Sobrepeso e obesidade tem que ser tratado com endocrinologista, tá? Com seu médico. O que acontece? Vamos tratar o sobrepeso e a obesidade. É um problema. Eu estou no sobrepeso, estou na obesidade, posso causar outras consequências no meu organismo, hipertensão, diabetes, e outras coisas que... Então, o que acontece? Não é um tratamento para sobrepeso e obesidade? Não é. Não. Mas, ao mesmo tempo, é um tratamento para a gordura localizada. Então, ela é um coadjuvante. Então, a pessoa vai emagrecendo com o tratamento correto e aí a criolipólise pode ajudar a tirar aquela gordurinha que é mais difícil. Ó. A nossa amiga... O pneuzinho. Sim. Então, eu tô naquele meu processo de tratamento, tá? Com o meu médico, emagrecendo, saudável, fazendo caminhada, reabilitação, comendo de forma adequada, o que você falou, né, Cá? Você faz várias coisas legais, mas você equilibra a sua alimentação. E tem o metabolismo de cada um, né? Sim. Quem tem um metabolismo mais acelerado também pode comer sempre um pouco mais. Sim. Né? Então, o que acontece? Só que a criolipólise, ela vai me ajudar em quê? Ela é um tratamento para eu mexer na gordura localizada. Tá. Ela não é o tratamento da doença sobrepeso e obesidade. Tá bom. Tá? Vamos ver mais um? Agora uma pergunta. Ô, Julinho, o meu ponto tá morto, ele não falou comigo ainda não. Pode checar comigo, tá falando? Tá não, então o bicho tá morto. Morreu, danadinho. Obrigada. Olha, a Edna Lima, se fizer várias sessões em um só lugar, as gorduras saem de vez no lugar do corpo? Edna, uma fantástica pergunta. O que acontece, Kátia? Quando você faz a criolipólise, tá, que é o congelamento daquela região, eu falei que eu caso uma paniculite, tá? Eu falo entre aspas porque é um like, tá? Não é a doença em si, tá? Então, assim, eu caso uma reação naquilo ali. Para o meu organismo equilibrar esta paniculite, eu preciso de um tempo. Então, não adianta, nem é indicado para o paciente, tá? Eu fiz hoje neste lugar, amanhã eu vou fazer de novo, amanhã eu vou fazer de novo. Tem um tempo entre uma sessão e outra? Isso aí, existe um tempo entre a sessão e outra. Existem estudos, se eu não me engano, eu consegui 2 estudos de 2 autores muito interessantes que mostraram o seguinte: é um asiático, tá? Ele mostrou que a segunda sessão, no seu tempo correto, melhorou mais aquela área, porém, não foi uma melhora tão significante quanto a primeira. E um outro estudo mostrou o seguinte: fala a favor de você, depois de um tempo, refazer, porque você causa novamente aquela reação e o organismo faz com que você perca um pouco mais. Tá? Então, existe um pouquinho de controvérsia. Mas esse tempo seria variável de uma pessoa para outra? Varia, mas o ideal é a partir de você ir para os 45 dias, a média dos estudos que eu li, tá? Tá bom. Então, você tem que ter um tempo de segurança, porque você fez uma reação naquele local. Tem o tempo certo do corpo combater, Isso aí, retirar. Isso aí. Ele é liberado do FDA desde 2010, se eu não me engano. Depois, em 2012, liberaram para outra região e em 2014 para outra região. Então, ele é liberado para várias áreas do corpo. Tá bom. Vamos ver a próxima pergunta. Um beijo para você, Edna. Leila,
pode ser feito por pessoas de qualquer idade? Bom, é uma excelente pergunta, Leila, sim. Não existe, lógico, uma certa idade, vamos lá, para adulto jovem, adolescente. Mas quais são as contraindicações? Até porque a idade pode ser uma contraindicação, mas a pessoa pode ser nova e ter algum problema que não possa fazer. A maior parte das contraindicações, o que é a contraindicação? Gestante. Né? Que a gente até, quando a gente falou um pouco sobre aquela coisa, eu falei, olha, gestante a gente tem que ter cuidado com tudo, pergunta ao gineco, conversa muito mais juntinho. Então, gestante não pode fazer. Existem pacientes com problema de urticária, alergia ao frio, tá? Vamos falar assim, eu não vou falar nomes complexos, porque as pessoas não vão entender. Fácil, Então, tipo, a crioglobulinemia, nossa, a pessoa em casa vai ver... Então, assim, o paciente, ele precisa saber o que ele não pode, ou ele vai até antes num médico e converse. Mas, assim, pacientes que tenham sensibilidade ao frio, que tenham alergia, por exemplo, uma doença chamada Raynaud, tá? Então, assim, tem que saber, algumas coisas o paciente não vai saber. Por exemplo, o Raynaud, uma das características é que ele fica, quando fica com frio, por exemplo, imagina que eu estivesse com frio, estaria toda roxinha aqui. Tipo aquelas marquinhas, sabe, que fazem bebezinho? Não, sabe os vasos, quando você vê os vasinhos, você fica roxo mesmo, tá? Isso, lógico, é um sinal, não é a doença. A doença, ela é feita de um conjunto de fatores. Mas você tem que saber o seguinte, pacientes que têm alergia ao frio, tá? Que podem desenvolver, tem pacientes com doenças autoimunes que podem desenvolver de crioglobulinemia, quer dizer, tem-se umas características bem específicas e gestante. Então a gente tem que fazer uma boa anamnese para ver se o paciente pode ou não fazer aquilo ali. Quanto à idade, ele pode fazer, por exemplo, tem adolescentes, né, que tem lá o seu culote, tem uma região interna de coxa que quer diminuir as coxas, quer diminuir a barriguinha localizada. E às vezes, no interno de coxas, nem pro lado estético, não. É que tem aquele atrito tão constante que a pessoa tem que usar calça o tempo inteiro, né? Sim. A coxa uma batendo na outra. Tem gente que tem, sabe o colotinho que incomoda? Isso você pode fazer, o FDA liberou para coxas, se eu não me engano, em 2014. Então, assim, pode fazer para isso, não tem problema. Mas tudo é um bom senso, tá, Kátia? De fazendo com um médico, né, gente? Tudo é um bom senso, tá? Um beijo pra você, Leila. Vamos ver mais uma pergunta da Carla? Já fiz e não obtive nenhum resultado. Isso pode acontecer? Volto. E a Gasola diz o seguinte, ó, já fiz a criolipólise e não obtive nenhum resultado. Isso pode acontecer, doutora Isabel? Então, o que acontece, Kátia? Eu não sei o caso, né? Então eu vou falar aqui, Carla, de uma forma geral. O resultado depende de paciente para paciente. Lógico que depende do tempo de aplicação, do tamanho de tecido adiposo, se realmente é o tecido, a quantidade indicada para isso, porque você tem que ter uma pega, né? O aparelho, ele tem uma, vamos falar de pega, de uma forma assim. Mas ele pega assim, ó? Ele pega, ele puxa. Então se eu tenho uma gordura, que é uma gordura que eu não consigo pegar... Quase nada, você não vai conseguir. Vai adiantar. Tá? Porque ele não vai conseguir chupar. Se ele não consegue chupar, se ele não consegue puxar... porque é tipo um aspirador? Isso, ele faz uma sucção, a gordura fica aqui, ela é pinçada, a gente brinca aqui, vamos pinçar a gordura. Você pinça a gordura aqui e ali é feito o tratamento. Existe uma manta de proteção, tá? E ali é feito o tratamento. Então, pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer, tá? Falando de uma forma geral. Quando a gente não sabe como foi feito, se ela tinha a quantidade de gordura ideal para fazer o tratamento, ou se a gordura não era superficial e era entre vísceras, né? Porque tem gente que tem uma gordura grande, mas não consegue pegar, né? Mas provavelmente pela foto dela, ela é magrinha. Tá vendo? Então, assim, obrigada por participar, mas ela deve ser magrinha, não deve ter tecido adiposo suficiente. De nada que incomodava, né? Não deve ter tecido adiposo suficiente nem pra pega direito, tá? Então, Carla, pode acontecer mesmo, né? Pode acontecer, depende do caso. Às vezes não foi o tempo ideal, tudo depende, né? Às vezes, Kátia, a gente conversa aqui, né? A gente conversa bastante. O que acontece? Quando nós damos uma opinião, a gente não tá vendo o caso, não viu a história. Não é uma consulta, né? Estamos só comentando de uma forma geral para poder ajudar a maior parte da população. Mas indo ao médico, aí ele sim vendo o seu caso diretamente para poder dizer o que pode ter acontecido, né? Um beijo para você, Carla. Vamos ver mais uma? Lídia, pode ter efeitos colaterais? Pode? Pode sim, Kátia. Os relatos de literatura mostram o seguinte, a maioria dos efeitos colaterais de todos os estudos que eu peguei até hoje foram transitórios, eritema, vermelhidão, totalmente passageiros. Eritema é inchaço? Vermelhinho, desculpa, gente. Vermelhinho, desculpa. Às vezes eu tento nunca falar termo técnico, né? E às vezes sai pode ficar vermelhinho, mas pode ter queimaduras também.
tá? Queimadura por quê? Então, geralmente pela má adaptação, ou tem que ver na maioria das vezes é erro de técnica, tá? Quer dizer, o equipamento, quando bem utilizado, assim o laser, né? Pronto. Eu falo isso, tudo é assim, ó, o equilíbrio. Lógico, podem ter pacientes que têm efeitos colaterais que estão descritos na literatura? Tem, porque, gente, até uma cirurgia, existe uma descrição. Eu posso ser submetida a uma cirurgia e ter um efeito colateral que faz parte da cirurgia. E você tem que ter a consciência de que aquilo pode acontecer, tá? Nada na vida é 100% garantido. Não. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia, posso ter um queloide? Pode, porque a literatura mostra que a cicatrização não depende do médico, depende da reação do paciente, tá? Mas então essas queimaduras, em alguns casos, como na maioria deles, podem ser evitados. Pode ser evitados, mas uma vez que queimou, fica uma cicatriz do tamanho, é tipo queimadura de ferro, queimadura... Ele dá uma queimadura, dependendo do grau, algumas fazem, Kátia. E se faz bolha, deixa cicatriz. Deixa uma marca, né? Com o tempo pode até clarear, vai ter que ser os cuidados. Então, assim, nenhum laser, gente, é assim, ó. O que eu falo para as pessoas, né, a gente já conversou sobre isso, tudo na vida é feito com equilíbrio e sabedoria. Sim, é o correto. É o correto. Então, assim, vá com tranquilidade, converse com quem vai trabalhar com você, porque depois, até por que eu tô falando isso? Eu vou te explicar essa questão de quem pode e quem não pode fazer, tá? Então, assim, o que acontece, Lídia? Pode ter o efeito colateral? Pode, mas saiba do que pode acontecer e saiba quem vai tratar. Né? Porque assim, aconteceu, aí vai pro outro, o outro trata. Não, quem cuidou de você tem que começar cuidando e vai terminar cuidando. Isso é uma questão de confiança, né? Por isso, gente, esses procedimentos têm que ser feitos por médico, né? Kátia, eu acho que assim... Eu, quando vou fazer, faço com médico. Porque eu acho que tem coisas que a gente não pode arriscar, né? Falar, o profissional foi capacitado. Mas médico é outra coisa, né? É a mesma coisa de fazer uma cirurgia plástica com um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e fazer com qualquer outra pessoa. Faz numa clínica ou faz no hospital? Faz no hospital, qualquer coisa que você tem, a gente não sabe. Tem lá o melhor atendimento, não é? O que acontece, Kátia? No caso do laser, eu vou até explicar assim, não existe hoje uma regulamentação, tá? Isso eu acho que é importante as pessoas saberem, porque às vezes as pessoas falam assim, fulano faz, o beltrano faz, ciclano faz. Eu acho que todas as profissões são muito importantes na nossa cada um vida. No seu quadrado, né? Todas são muito, eu respeito muitos, eu tenho vários colegas de todos os anos. Você tem que estar bem treinado para fazer isso, tá? Mas como você saber se a pessoa é treinada ou não é? Sim, aí... E aí o que acontece? Hoje não existe uma regulamentação, eu vou contar uma história que aconteceu até, o jornalista comentou no Fantástico. Não existe uma regulamentação de que só o médico pode fazer. Mas aí por isso que a gente tem muita gente que é desqualificada, que se autodenomina as coisas, que depois entra na estatística, né? E as pessoas têm medo depois de fazer um procedimento. Eu só estou comentando isso porque eu acho que é importante as pessoas, às vezes as pessoas falam, não sei o quê. Não, existe isso, hoje tem essa regulamentação, os conselhos de classe estão cada um defendendo o seu objetivo, vamos ver no que vai dar. Eu acho que você tem que se preparar para o que vai fazer, porque a responsabilidade é sua com o paciente. Entendeu? Mas a gente viu, e quem entra nas redes sociais, na internet, vê, a gente não pôs aqui porque é feio da gente mostrar, mas tem pessoas com queimaduras severas. Tem. Gente, não é queimadurinha leve, não, é queimadura grande e severa, de grande comprometimento. Então, a gente, antes de fazer uns procedimentos, sejam estéticos ou de saúde, tem que checar muito bem. Isso que eu acho. Porque não dá, gente, para você correr um risco. Tem queimadurinha leve, coisinha pouco, mas tem gente que ficou bem machucada. Então, não é esse procedimento só. Sim, não, assim como este ou outros tantos, Sim, né? vários. Eu só comentei das classes porque até teve o programa e tal. Então, assim, existe uma regulamentação? Não existe. Outros profissionais habilitados com seus cursos podem fazer? Pode. Aí depende do paciente a escolha dele. Então, hoje, a doutora Isabel está falando regulamentar, isso, né? Porque assim, quem trabalha direito, né? Não é? Sim. Que fosse feito um teste para saber quem está habilitado, quem sabe, quem não sabe fazer, aí tudo bem. Mas uma vez que deixa generalizado, é complicado, né? Eu verdade. acho. Bom, Lídia, tem efeito colateral esses todos que a gente falou, né? Muitos. Vamos ver agora mito e verdade? A criolipólise pode ser feita em qualquer estação do ano, inclusive no verão. Essa é uma excelente notícia para quem quer fazer. Pode? Pode.
não tem problema, Kátia. Mas uma vez que você congela, a circulação dessa área fica comprometida, não fica? Olha que interessante, né? A medicina, eu acho assim, a laser terapia, eu sou fascinada, tá? Então, eu gosto muito de laser. O laser é uma coisa muito interessante. Ele congela, eu tenho uma reação, mas eu não deixo, aí eu deixaria um dano, teoricamente. Se eu deixasse uma alteração na circulação que ficasse, eu deixaria um dano, já chamaria de efeito colateral. O que acontece? Você pode fazer, porque eu faço um congelamento local, alguns estudos mostram que eu posso fazer massagem, tá? Quer dizer, e devo, até porque o resultado foi melhor, teve um estudo comparativo que um grupo fez massagem, o outro não fez massagem logo após. Com a massagem melhora o resultado, tá? Só que ele não tem nenhuma contraindicação porque ele não atinge a parte de melanina. Então, por exemplo, em casa a gente pensa o seguinte, o que eu não posso fazer no verão mesmo, que eu vou pra praia, de laser? É tudo que afeta a sua melanina, tudo que eu acabo estimulando o que a gente chama de melanogênese, que é o que dá cor à nossa pele. Entendi. Todo mundo já ouviu falar melanina. Se não mancha. Mas no caso da criolipólise, ela vai trabalhar no tecido adiposo. Tá? Se ela vai trabalhar no tecido adiposo... Ela só atinge o tecido adiposo, a gordura, né? A gordura. Isso é o legal do laser, tá, Kátia? Assim, eu gosto de falar, a pessoa fica assim, me entusiasma, daqui a pouco eu tô pulando aqui, porque assim, o laser é muito legal. O laser, ele trabalha através de um foco. Eu só quero conversar com a Kátia, eu só vou conversar com a Kátia. Eu vou conversar com ele, eu vou conversar com ele. Ele só atinge aquilo que foi programado para atingir, Por isso que existem vários lasers. Às vezes os pacientes falam assim, doutora, por que tem esse laser? Aí eu vou explicando, esse aqui atinge vaso, hemoglobina, tá? Esse daqui, melanina. E existem alguns que atingem os dois, tá? Porque o corte dele acaba pegando os dois. Então, o laser é um pouco complexo por causa disso. A pessoa tem que saber disso. E neste caso da criolipólise, ele vai trabalhar o quê? O panículo adiposo, a gordura. A gordura só. Tá? Então, pode fazer no verão. Pode fazer. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? O tratamento pode atingir outros órgãos. Como você disse, não, né? Não. É assim que é feito? Isso, olha que legal. Isso aqui, fica essa espuminha? Mas não é da gordura, não, tá? Não, gordura não. Se fosse assim, dava bom, imagina, né? Que as pessoas, poros, né? Imagina que as pessoas estão em casa, por isso que eu já falei, porque a pessoa em casa, né, a mente pode... Não, é isso aqui. Você tá vendo essa manta, ó? Tô vendo, ó. Isso é muito importante. Parece um TNT, alguma coisa assim. Isso é muito importante porque isso protege a pele. Então, feito de forma adequada, gente, é um tratamento. Nos Estados Unidos, ele já é liberado na União Europeia, na Ásia, nos Estados Unidos. É um excelente tratamento, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Antigamente, bem antigamente, tinham aquelas aplicações que se fazia para te retirar a gordura e tudo mais. Tá. E em alguns casos, dependendo do medicamento que era usado, onde se aplicava, se retirava bastante gordura, ao lado não. Aqui se faz com uma precisão que você consegue deixar coladinho, vamos dizer assim, de um tantinho de gordura para o outro, para não ficar com uma depressão. Você está vendo que ele pega todo esse tecido adiposo, né? O que acontece? Quando ele pega isso é a inteligência do laser. Como o alvo dele é gordura, tá? Ele vai atingir o adipócito que está nesta região, tá? Ao congelar por proximidade, acaba que eu gero um processo inflamatório naquela região tão grande. Então não é só no que está aqui dentro. Não, né? Você vai pegando aqui, ó, toda essa base. Lógico que eu vou falar uma coisa, eu não faço uma criolipólise aqui na minha barriga e vou ter um emagrecimento aqui. Não, aí também não dá, né? É que eu já vi essas coisas, eu falei, não, mas gente, aí se eu faço aqui, talvez aqui do lado eu também tenha um pouquinho. Mas você tem um halo que ainda não é descrito, tá? Em nenhum dos artigos que eu peguei para ler tem uma descrição exata do halo, como por exemplo... Como aumenta o raio, né? Isso, por exemplo, a toxina botulínica tem algumas que vão num halo de 1,5. Quando a gente vai fazer para, por exemplo, hiperidrose ou qualquer outra coisa, eu sei que ela vai ter um raiozinho, um diâmetro ali em volta dela, que ela vai até 1,5, tá? Neste caso, ainda não existem muitos estudos que demonstram. Na realidade, nenhum deles pode até ser, se tiver depois te conto, mas todos que eu li, não. Então, assim, eu trato isso aqui, o paciente vai ter uma diminuição importante nisso aqui, e quanto mais tempo, melhor.
Então, por exemplo, ele faz hoje. Como essa região de congelamento vai me gerar uma reação inflamatória, que eu dependo do meu organismo, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter que ter um tempo para ter essa reação. Então, eu li um estudo que mostrava o seguinte, e a gente vê isso na prática também, tá, Kátia? Quanto mais tempo passa, melhor vai ficando, tá? E a associação de técnicas, ainda as pessoas assim dão o seu tempo para não gerar aquele efeito um em cima do outro, tá? Tá, mas afeta toda essa área, né? Toda essa área, porque o laser faz exatamente isso. Tá bom. Vamos para mais um? Mito ou verdade ou é pergunta? Pergunta da Daiane. Quem tem um pouco de flacidez pode fazer? Kátia, ela não é uma contraindicação absoluta a flacidez, porque você tem a flacidez de pele e a gordura localizada. Se você tiver gordura suficiente, ela não é uma contraindicação absoluta, você não pode fazer. Porque eu vou trabalhar, eu sei que eu tenho um pinçamento, mas esse pinçamento, teoricamente, vamos pensar, ele é estático, né? Eu pincei e fiquei, tá? O que acontece? Eu vou trabalhar o meu tecido adiposo. Então, dependendo dos casos do paciente, você pode fazer sim, não tem problema nenhum, e depois você trata a flacidez que ela já tem, tá? Com equipamentos que tratem a flacidez. Quer dizer, você estimula a produção de colágeno também nessa pele, Isso aí. né? O que acontece, Kátia? Essa pergunta é até muito interessante. A criolipólise só trabalha tecido adiposo. Gente, sempre lembre o seguinte, doutor, eu vejo tanto laser por aí, por quê? Porque cada um tem um alvo específico, que a gente chama de cromóforo, tá? Eu vou trabalhar com você a criolipólise na gordura e na flacidez, outros que estimulem colágeno para melhorar a minha flacidez. Assim, tudo é laser, de uma forma generalizada, mas cada um tem um nome diferente, que tem uma função diferente. Isso mesmo, cara. Um beijo para você, Daiane. Vamos ver mais uma pergunta? Francine, preciso esperar quanto tempo após o parto para fazer a crio? Tá, Francine, depende, isso daqui, pós-parto, é uma coisa, o que nós fazemos? Amamentação, geralmente, eu particularmente evito e converso com amamentando, não. Eu evito, tá? Literatura. Contraindicada a amamentação, não li nada que contraindica até a presente data, tá? Mas isso é uma coisa, conduta pessoal minha. Espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho. Agora, se o ginecologista dela, o obstetra, pediatra, liberar, olha, não tem problema, Bel, por mim pode fazer. Aí não tem problema, tá? Porque como é um tratamento recente, tem pessoas que fazem, tá? Mas eu, particularmente, isso é uma conduta, eu tô falando porque pessoal, assim, né? pessoal, tá, gente? Às vezes é uma opinião, não é uma verdade absoluta, nada disso. Doutora, eu estou fazendo, é errado? Não, não é errado, porque eu nem vi a amamentação como uma contraindicação, mas eu peço para esperar um pouquinho, ou eu peço, por exemplo, os primeiros meses, tá? Espera um pouquinho, e tem outros aparelhos que você pode fazer que não são contraindicados. Tá? Que não quebra tanta gordura e você pode fazer para tratar. Então, isso, não fique triste quem acabou de ter neném, porque eu sei também, sabe, Kátia, eu atendo muita paciente, assim, o que acontece? Elas falam para mim, toda atenção pro bebê, aí algumas entram em depressão pós-parto e tal. Calma, dá para você tratar. A gente consegue tratar de outras formas também, de uma forma né? equilibrada. Existem aparelhos que a gente consegue melhorar a flacidez. Aí daqui a um tempo a gente já consegue entrar com a crio. Ou mesmo perguntando ao seu gineco, ao seu obstetra, se ele vê alguma contraindicação ao pediatra do bebê. Se ele não vê nenhuma contraindicação, tudo bem. Não tem problema, pode fazer. Agora, pra gente encerrar, fiz a criolipólise ou qualquer outra técnica que tira gordura. Se eu voltar a engordar, tudo volta. Tudo volta, Kátia. Por quê? Porque a criolipólise, assim como a lipo, assim, lógico, a lipo tirei, não, inquestionável, tá? Porém, até uma lipo, tirei, inquestionável, como vida normal, sandubão, vai vir de novo. Na criolipólise, existe uma situação seguinte, e também nos ultrassons focados e nos outros. Se eu trato e mantenho a minha vida comendo mais do que eu gasto, vai voltar. Porque o efeito da criolipólise, ela demora um tempo para você ver um efeito bom, tá? Justamente porque, lembre em casa, a reação, o organismo reage, tem uma paniculite, uma inflamação, então eu demoro um pouquinho para reagir a isso aqui. Com 3 meses está melhor do que com 1 mês, com 2 meses, tá? Então, gente, para fazer esse tipo de tratamento é muito legal, os resultados são bons, os estudos estão aqui comprobatórios, lógico, quando a gente fala de medicina, Kátia, eu queria deixar um recado.
tudo que nós falamos em estudos, sempre existe uma frase: cada vez mais se precisam de mais estudos para comprovarem todas as técnicas que existem, tá? Então, todas as técnicas, cada vez mais, existem mais estudos e mais estudos, tá? Quer dizer, daqui a um tempo a gente vai saber muita coisa sobre a criolipólise que a gente hoje desconhece. Que a gente hoje desconhece. Porque é novo, procedimento recente, Por isso, nós precisamos de cada vez mais estudos e liberação, é liberado no FDA, na União Europeia. Então, assim, tenham paciência, tenham calma, nada é uma verdade absoluta. E todo congresso... bom senso, sim, né? todo congresso que eu vou termina assim: precisa-se de mais estudos comprobatórios. Ainda sempre. bem, né? Isso é sinal que a gente sempre quer buscar o melhor, né? Sim, claro. Quando a gente acha que a gente já sabe tudo, enraizou, acabou, né? Acabou. Olha, eu vou passar os contatos da doutora Isabel Martinez. O site é o www.clinicamartinez, com Z no final.com.br, Clínica Martinez, com Z no final.com.br. Acessa lá que tem muitas matérias, tá? Obrigada, Beijo, Carla. Bela. Obrigada, Beijo, viu? fica com Deus. Você também, amei. Olha...